Fala pessoal, eu vim gravar aqui esse vídeo, comentar um pouquinho com vocês sobre uma questão que tá passando muito assim pela minha cabeça nos últimos tempos. Na verdade já é uma coisa que eu já tenho esse pensamento, né, já desde que eu comecei a minha caminhada nos concursos, né, mas cada vez mais vai se consolidando esse pensamento. E eu denominei esse vídeo como esse tipo de título assim chamativo, né? Se você estiver começando no concurso, ouça isso. Mas basicamente é um comentário aqui que eu vou fazer sobre mentalidade de concurseiro, né? Que eu acredito que todo concurseiro tem que ter para que ele consiga atingir o objetivo de fato, né, dele. E é muito simples e é muito clichê também. A gente, quando ouve uma coisa clichê, a gente tende a repelir aquela coisa, né? Ah, isso aí é clichê, isso aí todo mundo fala. Mas o detalhe é que a gente, muitas vezes, por repelir essa questão, a gente não internaliza, né? E o grande detalhe é internalizar isso. Não é saber. Saber todo mundo sabe. Todo mundo. Nada que eu vou falar aqui é uma novidade pra ninguém que tá assistindo. Provavelmente pra ninguém que tá assistindo. Não é uma novidade. Mas o detalhe é você internalizar isso. Que às vezes a gente repele. E aí qual é a mensagem, né? A mensagem que eu quero passar hoje é a seguinte. Gente, passar no concurso público é uma questão de tempo. Ah, isso é muito clichê. É clichê, mas é verdade. Você precisa enxergar que você vai passar no concurso público. Se não for nesse, no próximo. Se não for no próximo, depois e depois. Pode demorar 1 ano, pode demorar 2, pode demorar 3, pode demorar 4. Você vai passar. Se você internalizar que você vai passar, que você vai ser nomeado, que você vai trabalhar, se você internalizar isso, você já venceu o jogo. Porque você, uma hora, vai passar. Por que você não vai passar? Qual é o problema cognitivo que você tem, que os outros conseguem passar e você não consegue? Qual é o problema que você tem? Você não tem problema nenhum que lhe impeça de passar num concurso público. Então por que você não vai passar? Ah, eu não vou passar porque eu fui fazer aquela prova e não tenho conhecimento suficiente para fazer ele passar. Ah, entendi. Só que o conhecimento você pode adquirir com o passar do tempo. Então assim, o tempo que você vai demorar para passar, aí você controla isso com uma melhor qualidade dos seus estudos, com uma maior quantidade de volume de estudos, isso você controla. Pode ser que por incompetência sua, você demore mais mesmo para passar. Eu já estou fazendo concurso já tem 3 anos. Desde o final de 2023, né? E, tipo, não tenho nenhuma nomeação. Tem uma nomeação, né? Mas uma nomeação que eu não peguei. Porque eu sou de Alagoas e, tipo, a nomeação era lá pro Mato Grosso, né? Aí eu não quis pegar essa. A remuneração era até bacana, mas, tipo, ia ser uma mudança, assim, muito brusca pra mim, eu não quis. Mas eu tenho algumas aprovações, mas nomeação, só essa, né, que eu não peguei. Então, assim, já são 3 anos. E é tempo, né? E por que são 3 anos e não foram só 2, não foi só 1? Por incompetência minha. Por, em muitos momentos, não ter estudado na quantidade que eu poderia e deveria, e por algum tipo de fraqueza não fiz. Incompetência minha. Mas eu não perdi, porque eu ainda tô no jogo. Eu ainda tô no jogo. Porque eu tô no jogo, porque eu não desisti. Porque eu tenho a certeza absoluta, internalizada dentro de mim, que uma hora eu vou passar. Então, você precisa internalizar isso. O que você precisa fazer é internalizar isso. Uma hora eu vou passar. Se você sabe, se você tem a certeza absoluta, inconsciente e consciente. Inconsciente e consciente. Conscientemente você sabe, mas inconsciente você também sabe de que uma hora você vai passar. Você joga o jogo tranquilo. Eita, vou fazer o meu melhor para o concurso que eu escolhi agora estrategicamente fazer. Vou fazer esse, então vou fazer o meu melhor nessa preparação. Pode ser que eu não passe. Se eu não passar, depois desse vai aparecer outro
que vai ser bom pra mim também, e eu vou novamente tentar o outro. Então, qual é a mentalidade aqui? Eu sei que uma hora eu vou passar. Então, é uma questão de tempo. E se é uma questão de tempo, eu não perdi, eu não fracassei, porque eu ainda tô no jogo, sabendo que uma hora eu vou vencer. Eu trago aqui até uma reflexão assim, trazendo algumas referências bíblicas, né, pra gente falar sobre esse assunto. Por exemplo, quando a Bíblia trata da história de Abraão, ela traz ali aquela passagem, né, que Abraão teria recebido de Deus uma mensagem de que ele saísse da casa dele para que ele pudesse viver a promessa, né? Então é um condicionamento da promessa de que de Abraão sairiam todas as nações da terra. Um cara que já tinha uma idade elevada e que ainda não tinha filhos, né? E aí essa questão a gente interpreta muito, a gente faz uma interpretação muito pro lado, né, de sair da casa literalmente, né, sair de onde ele estava morando e ir para outro local. Mas tem uma outra interpretação para essa passagem, né, que é o sair da casinha dele, né, da forma como ele se enxergava, como que Abraão se enxergava, né, se enxergava como um cara que não tinha filhos. Mas Deus já tinha prometido para ele que dele descenderiam todas as nações da terra. Então, Abraão tinha que deixar o pensamento de que, eita, pode ser que de mim descendam todas as famílias da terra. E entrar no pensamento de mim descenderá todas as famílias da terra. Essa tinha a diferença, né? Mas é a certeza de que aquilo vai acontecer. Isso é muito importante também quando a gente fala de concurso público, a gente ter essa, não só de concurso público, eu falo de concurso público porque é o meu jogo, mas para qualquer pessoa que estiver buscando algum tipo de prosperidade profissional, financeira, em qualquer área que seja, não é concurso, é empreendedorismo, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma lógica. Então, tipo, você tem que saber que vai chegar aquele. Mas isso aí é um exercício de. É impossível fazer isso. Isso aí não é impossível. Você só precisa internalizar isso. Um processo de reafirmação ali, de você trabalhar isso dentro de você. Mas não é impossível. Ainda continuando a falar sobre autoconhecimento, né? Algumas coisas também que são importantes na preparação é você, de fato, né, se conhecer e saber as coisas que você faz na tua rotina, né, no teu dia a dia, que te atrapalham de ter uma preparação melhor. Ainda usando referências bíblicas, né, para fundamentar aqui a reflexão, na própria Bíblia trata da questão, tem alguma passagem que fala, né, que se tu não consegue, eu não sei aqui exatamente como é a literalidade do texto, né, mas a lógica é que se você, eu posso até olhar aqui qual é o livro, né, para passar aqui, mas ela basicamente diz que se você não consegue não pecar por causa dos seus olhos, é melhor você arrancar os seus olhos e não pecar do que você permanecer com seus olhos pecando. Obviamente que ninguém está sugerindo que você arranque seus olhos, mas a gente pode usar essa referência para uma aplicação sábia, né, no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente tem hábitos que a gente sabe que quando faz aquilo acaba procrastinando, por exemplo, no estudo. Cara, é cortar o hábito. Então, eu, por exemplo, eu gosto muito de futebol. Aí, sou flamenguista e tal, e aí, tipo, quando tem um jogo do Flamengo, no pós-jogo, eu tenho o hábito de ficar gravando áudio falando sobre a minha opinião, que ninguém pediu, certo? A minha opinião sobre o jogo. Performance individual de cada atleta, e aí eu vou que vou, e fica aqui, ó. E o jogo, muitas vezes o jogo terminou 10 horas da noite, 10 e meia. Isso aqui faz o quê? Faz eu ficar mais meia hora
mais 1 hora falando sobre o jogo já terminou, eu tô falando sobre o jogo, enquanto isso vai estar ficando tarde, e aí daqui que eu venho dormir, já é meia-noite, meia-noite e meia. Então o que acontece? Esse pequeno hábito de gravar áudio pós-jogo, ele atrapalha o meu sono, atrapalha o horário que eu acordo no outro dia, que atrapalha o meu estudo. Então, o que é sábio nessa situação? Você não sabe que isso aqui vai atrapalhar você de estudar no outro dia? Corta isso aqui, ó. Cortou isso aqui. Você tem que fazer isso. Então, isso é autoconhecimento, é você saber quem é você. É você saber quais são as suas falhas, quais são os seus problemas que te limitarão na caminhada. Você precisa identificar primeiro isso. Então, você precisa identificar. Se você não identificar, você não consegue cortar. E você precisa cortar. Você vai ter que colocar em perspectiva o que é mais importante para mim. Gravar áudio depois do jogo do Flamengo, ou amanhã ter um bom estudo, ou ter um estudo melhor para chegar mais preparado para o concurso. Depois, quando você estiver lá no concurso, você não pode reclamar. Eita, poxa, isso aqui não deu tempo de eu estudar. Tava lá no edital, né? Mas eu tava gravando o áudio falando sobre o jogo do Flamengo. Isso aqui eu tô falando nesse vídeo, mas é uma coisa que eu tenho que melhorar, entendeu? Só que da mesma forma como eu tenho que melhorar, por exemplo, nesse aspecto e em outros também, você pode ter os seus também. Então, se você está começando no concurso, está começando a sua jornada, você já tem que saber esticar. Para você já começar a cortar, ó, o que pode te atrapalhar. E você vai ter que cortar, porque se você não cortar, você não vai passar. Pode ser que você precise de 1 ano, de 2, de 3 anos para conseguir cortar as coisas que te limitam. Aí, a jornada individual tua. Pode ser que enquanto você não cortar, você não passe. Mas você só vai perder o jogo se você desistir. Já tem 3 anos, não cortei ainda, mas eu ainda tô no jogo. Eu ainda posso cortar. Então isso me faz, assim ó, quando eu reprovo assim, tipo, praticamente todos os concursos que eu faço, eu consigo estar ali, sabe, concurso que tem discursiva, a minha sempre é corrigida, ou assim, tô ali na lista dos aprovados, né? Só que eu sempre tô batendo na trave, tipo, tá entre os aprovados, já com a nota bacana, né? Que você vai contar para os outros e os outros vão dizer, não, você foi bem, mas não é suficiente para ser chamado. Só que isso não me afeta em nada. Passou a prova, eu já tô pensando na próxima. Eu nem, vou olhar o conteúdo programático da próxima. Porque eu tenho a certeza absoluta internalizada dentro de mim que 1 hora eu vou passar. Agora, quanto tempo vai demorar? Depende de mim. Não adianta também tá colocando culpa nos outros. Porque eu não tenho condições de passar o dia todo estudando porque eu tenho que trabalhar. Essa desculpa não vai te fazer passar. O fato de você ter essa desculpa não vai te fazer que a prova tenha pena de você, ou a caneta que você faz a prova tenha pena de você, e na hora de você marcar, eita, eu não sei a resposta, a caneta automaticamente vem marcar. Isso não vai acontecer. Então, desculpa não vai te fazer passar. Então assim, é evidente que o tempo que vai demorar tá no nosso controle, depende da gente. Mas se você não desistir e você tiver essa internalizada, essa certeza, 1 hora você vai passar. 1 hora você vai vencer. Você só perde quando você desiste. Você só fracassa quando você desiste. Se você acredita em Deus, se você acredita na Escritura, vai mais uma referência aí para fortalecer esse pensamento, essa mentalidade. A lei da semeadura, né? Plantio e semeadura. A gente colhe o que planta, né? Então assim, se eu não colhi ainda a nomeação, eu não plantei pra isso. Entendeu? Eu venho plantando, mas o meu plantio ainda não foi suficiente para eu passar. Se você ficar acreditando, eita, não, mas eu renunciei a um monte de coisa, eita, mas foi uma luta pra mim pra fazer esse concurso e eu não passei, cadê a lei do plantio da semeadura? Pronto, você já, com esse pensamento aí você já perdeu. Com esse pensamento aí você já perdeu.
Não, você não plantou o suficiente. Aprenda a olhar, a se responsabilizar de fato pelas suas atitudes, pelos seus resultados também. Não fica acreditando que o mundo está conspirando contra você, não. Você tem que plantar melhor, aprenda a plantar melhor para poder colher melhor. Eu falo isso para você e para mim também, porque eu também não passei ainda, não, até passei assim, né, mas não fui nomeado ainda, né? Então, tipo, serve para mim também. Se eu não passei, foi porque eu não plantei do nível que eu tinha que ter plantado. Tem gente plantando melhor do que eu. Aí o que eu vou fazer com essa informação vai definir quanto tempo vai demorar para eu passar. Mas uma hora eu vou passar. E você também, se você persistir. Então, esse foi o vídeo de hoje, comentando aqui sobre essa mentalidade que eu acho que é fundamental o concurseiro que está começando a ter. E se você não é um concurseiro que está começando, mas já está há algum tempo também, como eu já estou, também tem essa mentalidade, você só vai perder quando você desistir. Então, é isso, esse foi o vídeo de hoje. Se puder deixar aí um likezinho, tamo junto, valeu!